Pessoal, vamos fechar essa parte dos efeitos indesejados, né, no levantamento de dados, com mais três efeitos aqui que podem acontecer no levantamento de dados. São bem delicados, bem finos, e você, quando estiver realizando uma pesquisa, tem que tomar alguns cuidados, né, tentar evitar que esses efeitos atrapalhem o seu levantamento de dados. Nós já falamos anteriormente de alguns efeitos, como o de Rosenthal, de Hawthorne, efeito placebo, e outro que já comentamos, e vamos falar agora do efeito de complacência, de memória e desmascaramento, né? Então, o que é o efeito de complacência? Que você tem que tomar cuidado quando você for fazer algum tipo de questionário ou trabalhar com pesquisa que envolva questionário, por exemplo. O efeito de complacência está relacionado com a tendência que os entrevistados apresentam de responder de forma positiva as questões. Então, existem possibilidade de alguns entrevistados sempre responderem de forma positiva a determinada questão, sempre dizer sim para uma pergunta, né? É claro que isso não é regra, tá certo? Então é uma tendência que existe. Então, por exemplo, você pergunta, concorda que o dirigente agiu aqui de forma honesta? A pessoa, concordo, sim. Né? Se você perguntasse, concorda que o dirigente agiu de forma desonesta? Concordo, sim. Então, essa tendência que alguns entrevistados têm de responder sempre positivamente a algumas questões pode atrapalhar na coleta de informações. Então, como é que você pode quebrar esse efeito? Claro que não é de regra que esse efeito é válido, né, ou acontece sempre para todas as pessoas, mas ele pode acontecer. Então você pode quebrar isso fazendo com que suas perguntas não sejam binárias, né, ou fazendo perguntas diferentes, mudando a pergunta para tentar extrair o máximo de informação sem que o entrevistado, né, necessariamente passe por esse efeito e acabe atrapalhando o seu levantamento de dados, tá? Um outro efeito também que pode acontecer é o chamado efeito de memória, né? O que é o efeito de memória? Ocorre quando a ordem dos itens das questões ele pode alterar os resultados de um levantamento de dados. Normalmente, quando a questão é mais longa, você vai fazer uma pergunta muito longa, a ordem com que você coloca algumas coisas, ou coloca dentro da pergunta algumas coisas, pode alterar a resposta, né? De novo, não é sempre que isso acontece, mas é um efeito que pode acontecer, então você tem que tentar evitar esse efeito, né? Por exemplo, aqui do efeito memória. Considera que o tabagismo contribui mais do que o alcoolismo para a piora das condições de saúde? Então, o que seria um exemplo do efeito memória? Se você trocar a ordem do alcoolismo para o tabagismo, né, e a pessoa responder do mesmo jeito, ou seja, né, quem você colocou primeiro, se foi tabagismo, alcoolismo, tabagismo, não influenciaria na resposta da pessoa, porque ela está presa ao efeito de memória, nesse caso, né? Essa ordem, se a pergunta é muito longa, né, essa ordem pode também confundi-la. São efeitos mais difíceis também até de você não, perceber, na verdade. Na verdade, são efeitos mais difíceis de você perceber. Mas então você tem que tentar evitar isso, né, dentro do seu questionário, né? Talvez particionando a pergunta, né, em mais de uma. Caso você ache, de novo, então não existe um padrão aqui, não estamos dizendo que isso sempre vai acontecer, mas caso você ache que isso vai acontecer, você tentar minimizar esse efeito fazendo as perguntas de modo diferente, tá? E por fim, um outro efeito, esse é mais, acho que até mais claro, mais fácil de compreender, né, que é o efeito de desmascaramento. Né? O efeito de desmascaramento ocorre pela desconfiança do sigilo de suas informações e da sua identidade. Né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa eleitoral na época de eleição e você vai entrevistar uma pessoa que trabalha em uma determinada repartição pública. Essa pessoa pode achar que, se ela dizer que vai votar no candidato A ou no candidato B, essa informação pode vazar e acabar prejudicando-a. Então, ela pode responder não de modo sincero a pergunta, com medo de ter um vazamento, tá? Não só relacionado, obviamente, a questões eleitorais, né? Inclusive a questões muito pessoais. Se você vai fazer uma pesquisa que envolve questões muito pessoais e a pessoa, né, ela tende a achar que aquele resultado, que a resposta que ela vai dar, ela não vai estar, o sigilo dela pode ser quebrado, ela pode não responder com sinceridade. Então o que você tem que fazer como pesquisador? Você tem que tentar fazer com que esse efeito ele não apareça, tá certo? Então você vai tentar fazer a pergunta ou perguntas de modo diferente, né, para que a pessoa tenha confiança de certa forma que aquilo não, que os dados delas não serão expostos. Esse é um problema que acontece
é demais em pesquisa de cunho social, né? Porque há uma desconfiança, né? Sempre do entrevistado. Então, o seu objetivo como pesquisador é tentar quebrar o máximo possível este efeito, tá certo? E aí eu usar, de certa forma, a sua criatividade, mas ele é sim um efeito que ocorre, esse aqui é mais claro, né? Ele ocorre com mais frequência, né? Que é as pessoas terem medo de terem reveladas as suas condições, né? As suas respostas. É claro que isso não vai acontecer em todo tipo de pesquisa, ok? Então são esses 3 efeitos que eu gostaria de terminar aqui com vocês. E é isso aí, né? Vamos até o nosso próximo vídeo.